Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Digitalize, esse espaço para a gente conversar com quem está colocando a mão na massa em tecnologia e inovação para passar conteúdo de credibilidade para você que está nos assistindo, nos ouvindo, nas redes sociais, no seu podcast favorito, enfim. Aqui a gente quer passar as principais novidades do mercado e o impacto disso na sociedade para melhorar o seu dia a dia. Então não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo em tudo quanto é rede social que você faz parte, beleza? E hoje a gente vai falar sobre trabalho em tecnologia, desenvolvedor, programador, enfim, até novas carreiras que estão surgindo aí que a gente nem consegue imaginar, porque muita coisa vem mudando de uma maneira muito rápida. E é por isso que a gente trouxe aqui o CEO e fundador da Impulso, Silvestre. Silvestre, muito obrigado pela sua presença aqui. E de largada, se apresenta aí, conta o seu histórico profissional até você fundar a Impulso, como que surgiu esse negócio? Boa. Primeiro, super obrigado aí pelo convite. Adoro compartilhar esse tipo participar desse tipo de conversa, e compartilhar um pouquinho do que eu acabei aprendendo, né, e construindo ao longo desses últimas décadas, porque eu também já tenho meus cabelos brancos aqui. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou uma pessoa daquelas que sempre teve algum direcionamento para exatas, sabe? Então eu acabei fazendo um curso técnico de eletrônica no meu segundo grau, por vontade própria mesmo. Meu pai é da área de exatas também, é engenheiro, né, e tudo mais. Mas cada um lá em casa recebeu os seus incentivos certos, né. Eu fui para a área de exatas, que era a área que eu queria, meu irmão foi para a área de saúde, educação, fisiologia, né, que era o que ele queria, e minha irmã foi para a área de letras, que era o que ela queria. Então não teve nenhum direcionamento específico da minha família para o que eu ia fazer copiando os pais, mas acabei seguindo para a área de exatas. Trabalhei em rádio e televisão lá atrás, consertando equipamentos de vídeo, de videotape. Então é uma época um pouco mais passada, né, mas ficou bastante claro. Meu pai me deu o primeiro computador lá, era um 386 ou um 486, não lembro exatamente. E ficou muito óbvio ali a habilidade que eu tinha e o interesse que eu tinha para lidar com aquele tipo de coisa, de equipamento, né. E aí foi natural depois eu também buscar uma faculdade já ligado à computação, né. Então trabalhei por esses anos aí em rádio e TV, depois fiz minha primeira transição de carreira. Eu tive várias transições de carreira. Fiz a transição de carreira para essa área de software, né, comecei a trabalhar como desenvolvedor. Trabalhei em pequenas empresas, grandes empresas, enfim, mas eu tô falando aí dos anos 2000, né. E numa época ainda em que o Skype só tinha áudio, eu comecei a trabalhar de forma remota para a Califórnia, para empresas e startups lá nos Estados Unidos, né. E isso foi um divisor de águas, assim, para mim. Trouxe muito conhecimento sobre trabalho remoto numa época em que, não se falava sobre isso, né. Hoje é super natural, mas eu tô falando de uma época pré-2010, Uhum. né. Então, e a gente já tinha naquela época, pessoas trabalhando nos Estados Unidos, na Califórnia, pessoas trabalhando em Londres, pessoas trabalhando no Rio, né, que é da onde eu sou, e a gente tinha também pessoas trabalhando na Argentina. Então já nossa equipe já era totalmente distribuída, e isso foi as bases, pra minha próxima transição de carreira, que aconteceu em 2010, que foi me tornar empresário, né. Que é aí que começa a parte da carreira empreendedora, e que também aí tem essa história mais recente, mas não é mais tão recente assim, afinal já são 13 anos, né. A gente tinha um outro nome, faz mais ou menos 5 anos que a gente trocou esse nome para Impulso, para um nome mais apropriado para o que a gente faz hoje. E passamos por vários modelos de negócio, então todo esse conceito dessa iteração, de buscar o Product Market Fit, então a gente passou por isso muito, né, e com um diferencial, de certa forma, não é exatamente um diferencial, mas uma característica. A gente é uma empresa bootstrapped, né, então a gente não recebeu aportes de investidores externos, a gente sempre rodou, sempre foi cash flow positivo, né, que hoje é uma coisa que também se fala bastante, né, as empresas que geram caixa, e não as empresas que queimam caixa, né. Enfim, tem bastante coisa sobre isso aí pra gente compartilhar aí hoje. Pô, meu caro, você que viveu
várias fases aí desse universo de computação, de programação. O que você vê de diferente nessa evolução da época que você se formou para agora? Por que que eu estou perguntando isso? Porque hoje, se você reparar bem, só basta uma pesquisa no LinkedIn para alguma vaga de profissional de tecnologia. Pô, o negócio tá virando quase uma cartela de bingo. Porque assim, o cara tem que. Vamos dar um exemplo anedótico aqui. O cara tem que saber programar em Java, mas não é só Java, Python também. Tem que saber mais um negócio lá que era do passado e mais o do presente. E se surgir alguma coisa, você ainda tem que saber. Só acumula, né? Coisas assim. É muito difícil você hoje preencher essa cartela do bingo. O cenário está muito complexo nos dias de hoje, isso é fato. Mas fazendo um comparativo um pouquinho antes disso aí, dessa questão dessas tecnologias modernas, a primeira linguagem de programação que eu programei na vida foi Perl. E isso foi mais ou menos em 97, 98, quando eu comecei a estudar num livro em inglês. Que eu não dominava inglês naquela época, assim. Então, era uma dificuldade muito grande. Não tinha vídeo no YouTube. Não tinha vídeo no YouTube, não tinha material em português. Era muito mais difícil você ter acesso a conteúdo de qualidade, né? E os livros, desde sempre, são estáticos. Então, a tecnologia avançava e o livro ficava ultrapassado, né? Então, assim, a forma de se aprender tecnologia também mudou drasticamente, né? De um passado um pouco mais distante para agora, né? Hoje a quantidade de material é abundante, né? E na verdade a gente tem um problema oposto, né? Que é como faz a curadoria do conteúdo para você consumir aquilo que faz sentido e ignorar aquilo que não faz sentido para você naquele momento, né? Mas o que aconteceu com esse monte de tecnologia, né? Existe o conceito de stacks, né? Ou de layers, né? Em que a gente vai empilhando uma tecnologia, né, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E o que a gente tem hoje é esse grande sanduíche de coisas, né? Mas eu não sei se tem muito como ser diferente disso não, sabe? Porque se a gente olhar nos anos 90 e olhar para a tecnologia dos anos 90, ela já poderia ser encarada como uma quantidade enorme de layers para aquela época, considerando a década anterior, considerando 2 décadas anteriores. Então, eu acho que só o que aconteceu é que a tecnologia continuou evoluindo e continuamos adicionando stacks que, associadas ao aumento do poder computacional, aumentado ao poder do hardware em si, né, permite a gente fazer as coisas maravilhosas que a gente faz hoje, né? Não dá para dizer que não são coisas maravilhosas. Pior que são. E aí é o seguinte, cara, eu fico me perguntando nesse cenário aí do sanduíche. Hoje, se você for fazer um curso, vamos pegar um parâmetro clássico, né? Brasil e do mundo, um curso técnico, qualquer curso técnico, 2 anos. Uhum. No primeiro ano, você está aprendendo uma determinada linguagem, pode ser que acabe o curso, já é outra. O negócio é assim, é um ritmo muito louco. O que você acha que é o fundamental, então? Ter de base para trabalhar em tecnologia? Tá. Hoje em dia, não aparecem mais tantas linguagens novas. Até aparece, de vez em quando, tem uma linguagem nova que ganha alguma notoriedade e passa a ter alguma relevância. Mas, em geral, o que tem realmente de muito novo são os frameworks construídos em cima de linguagens, né? Então, você tem sempre a base da linguagem. Por exemplo, pegar o JavaScript, que é uma linguagem super famosa nos dias de hoje. Você tem dezenas, literalmente, de frameworks em JavaScript, né? E dentro desses frameworks você tem centenas de versões, né? Cada uma mais nova do que a outra, e aí sim tem essa complexidade e esse mafuá, porque às vezes de uma versão para outra você tem um monte de quebra de APIs, né? Que são formas diferentes de fazer as coisas, né? E aí, se você pega seu software antigo e tenta rodar na versão nova, simplesmente não funciona, porque tudo foi modificado e aí não tem jeito. Mas, voltando para o back to the basics, assim, e já com um disclaimer, eu não sou um especialista em educação, muito menos educação básica, mas aquela ideia que eu acho que foi o Bill Gates que defende, de que a programação, a lógica de programação deveria ser ensinada na escola desde o começo, assim como a matemática, essa lógica me parece que tem um sentido,
né? E me parece que com esse aprendizado desde da infância, os profissionais chegariam mais aptos na idade adulta a poderem fazer esses chaveamentos e essas adaptações de forma mais fácil, independente dessas evoluções, né? O que se tem hoje é, eventualmente, uma dificuldade, né, desse entendimento, porque as pessoas que são consideradas gênios da programação com 20, 25 anos, normalmente eles começaram a programar com 10, com 12, né? Então, assim, eles não começaram... Não se aprende programação em 6 meses. Não, Pois é. isso aí é uma falácia. Você pode aprender a fazer alguma coisa em 6 meses e tudo bem, funciona, dá certo. Mas entender aquilo que você está fazendo efetivamente, você precisa ralar um pouquinho mais. Não, pois é, e você vê várias pessoas, inclusive do próprio governo, com ideias do tipo, vamos pegar então, já que a gente vai ter muitas pessoas perdendo os empregos para novas funções, né? Não que a tecnologia esteja tirando de fato essas ocupações, mas ela está criando novas e essas pessoas não estão capacitadas, de pegar essas pessoas e formá-las para que elas... Aí vem o final da frase que é complexo demais, que é formar elas para trabalhar em tecnologia. E aí, paralelamente a isso, você tem, num curto espaço de tempo, coisa que, cara, 4 anos atrás não se falava tanto, que é o movimento de no-code, de codeless, ou seja, de soluções que na prática, exemplo, você criar uma startup sem programador. É startup de criar startup. Você usa uma solução digital para criar sua própria startup sem necessariamente ser. Eu vou dar vários exemplos aqui. Você tem hoje, por exemplo, você quer ser fintech? Você tem uma solução lá que bota a tua marca, white labels, que você bota a tua marca, bota os parâmetros lá, pronto. Você tem uma fintech, funciona. cara. Aí você bate na porta de todo mundo, fala, eu sou uma fintech, compra de mim. Na verdade, você é uma fintech dentro de uma fintech, entendeu? E aí você vende para um monte de gente que é leiga, tal, e bababá, enfim. Processo de venda, né? Esse movimento low-code e no-code, ele não começou hoje, né? Ele já tem algum tempo aí, você comentou 4, 5 anos, que começou a ganhar notoriedade, né? Mas, de fato, cara, hoje a gente tem capacidade de construir coisas incríveis, assim, inimagináveis, sem programação. Mas não é porque é sem programação que é sem conhecimento. Então, as pessoas que conseguem operar bem uma plataforma low-code, uma plataforma no-code, são pessoas que estudaram profundamente essas plataformas e possivelmente, arrisco dizer, já conhecem programação. Né? Mas tem casos muito bons. Na Impulso, a gente tem pessoas que a gente treinou a usar, pessoas normais, entre aspas, né? Pessoas que não são da área de tecnologia, né? E a gente treinou essas pessoas a fazerem pequenas automações, né, de integrações entre sistemas usando ferramentas no-code. E isso desafogou a nossa área tecnológica, porque permitiu essas pessoas, deu autonomia para essas pessoas, para elas conseguirem fazer as coisas que elas precisavam sozinhas, reduzir erros, porque aí quando você automatiza processo, você reduz erro manual, né? Então, assim, é possível, mas a pessoa que tem a maior expertise mesmo, ela também vai ter um background tecnológico de alguma forma. Me parece. Então, pois é, eu também fico me perguntando sobre isso, sabe? Porque se você reparar bem, assim, na nossa época lá, depois da internet discada, logo depois, na época do KD. Na época do KD. Antes do Google. Para você subir um site era difícil pra caramba. Aí, por exemplo, você operar um WordPress, que era o mais convencional, ainda é bem convencional. Putz, cara, aquilo ali não é qualquer um que sabe, não, porque tem plugin de não sei o quê, de encaixe não sei aonde. Aí, hoje em dia, por exemplo, você tem a Wix, que em 15 minutos tu sobe um site, é só arrastar. Arrasta pra cá, arrasta pra lá, digita lá. Você tem, obviamente, um tempo ali de aprendizado. Isso. Só que, cara, extremamente rápido, né? Extremamente rápido. Eu não sei pra onde que isso vai, até onde isso vai evoluir, mas tem um fato aí que é bem importante que eu vejo. Que as maiores empresas no Brasil, e se a gente quiser colocar o país no topo ali, justamente de tecnologia e inovação, que serão as maiores empresas, já o são em alguns países, no Brasil, isso vai chegar.
é de ter tecnologia proprietária. E para ter tecnologia proprietária, obviamente, você vai precisar desenvolver in-house, dentro de casa, tudo, absolutamente tudo. Mas o que eu queria perguntar para você como é que a Impulso, então, resolve esse problemaço que é essa carência de profissionais de tecnologia, e mais do que isso. Às vezes a empresa não sabe nem exatamente o que ela quer. Basicamente, ela fala, ó, eu queria, vamos supor, vai usar um exemplo bem banal para todo mundo entender. Eu quero um aplicativo assim, assim, assado. Aí procura você. Ou seja, ele não tem job description de nada, quais são as funções de tecnologia que ele precisa. Além disso, o que essas pessoas têm que fazer na rotina, Boa. os processos, sabe nada. Sabe nada. E, na verdade, isso aí assim, mais de 90% das empresas se encaixa aí. Uhum, exato. Como é que vocês resolvem isso aí? Exato. Sempre que você vai fazer uma coisa única, né? Dificilmente ela vai ser montada com caixinhas, né? Então, exatamente, ela vai ser desenhada para seguir um determinado fluxo, né? A gente tem inúmeros exemplos. Como é que você faria um Twitter com uma ferramenta no-code? Não existe isso. Aquele fluxo foi pensado para ser daquela forma, estruturado para ser daquela forma, de propósito. Deve ter 1 milhão de testes AB que aconteceram ali, né? E isso tudo precisa ser pensado por pessoas. Uhum. Essa parte, a IA ainda, eu acho que não vai chegar tão cedo. Total. Talvez chegue em algum momento, mas ainda não está nessa fase. E aí, para isso, a gente precisa de pessoas capacitadas para fazer o trabalho, né? Uhum. Então, é isso que a Impulso, no final das contas, acaba resolvendo. Busca, entrega, seleciona e retém pessoas capacitadas para fazer um trabalho. Deixa eu dar um exemplo bem emblemático aqui. A gente tem um cliente do mercado financeiro que ele tinha uma equipe de software super tradicional, com um software legado. Esse software é sempre legado, mas vamos lá. Um software legado que começou a ser desenvolvido nos anos 2000 e pouquinho, né? Com uma cultura que não era uma cultura de agilidade, né? E chegou nos anos 2020, ela falou, ferrou, preciso me modernizar. Não tem mais jeito de eu continuar em cima das bases e dos alicerces que eu construí até agora. Eu preciso transformar o meu negócio, a famosa transformação digital, mesmo para uma empresa que já tinha área de tecnologia interna. Uhum. Enfim, nos procuraram, né, depois de longas conversas, porque nunca é assim, então tá beleza, contratado. Vem aqui me resolver. Depois de longas conversas, eles obviamente ganharam a confiança de que a gente seria um bom prestador de serviço, e a gente desenhou para eles, a gente falou, ó, cara, você precisa, primeiro, de pessoas que tenham conhecimento de agilidade, não só de programação, mas de agilidade, de gestão de projetos de forma ágil, né? E aí, ágil, tem todo um parênteses que a gente pode entrar em um outro momento, porque ágil não quer dizer velocidade, ágil quer dizer capacidade de adaptação, né? Mas a gente pode falar disso depois, né? E a gente montou um projeto de equipe, né? Essa equipe, ela tem que ter um diretor, como se fosse um CTO. Essa equipe, ela precisa ter 2, 3 tech leads, um tech lead nessa área, um tech lead nessa área, um tech lead nessa área. Essa vai precisar ter gestor de projetos, número, quantidade tal. Vamos fazer 3 squads, cada squad vai ter essa squad aqui que vai desenvolver essa parte do produto em essa configuração, essa squad tem outra, e montamos o desenho de que seria aqui 30 pessoas, 40 pessoas. Assim, essa aqui é a área perfeita nova que você tem que montar. Só que você tem que continuar mantendo a antiga aí, né? Porque a antiga tá rodando, é o que faz a empresa gerar dinheiro. Né? Então, a gente desenhou essa equipe, recrutou, selecionou, montou essa equipe, botou essa equipe para operar e para desenvolver essa nova tecnologia, essa nova versão da tecnologia que eles já tinham, não só usando uma tecnologia mais moderna, adaptada ao cenário atual, mas também trazendo processo, né, de gestão de desenvolvimento e de desenvolvimento de sistemas e desenvolvimento de produtos, são coisas diferentes, né? Para que essa nova equipe contaminasse o restante da empresa com esse novo modus operandi. E isso é, no final das contas, a transformação digital. Não é só mudar de software, é mudar de mindset de como se opera e se constrói e faz a gestão do desenvolvimento da tecnologia. Então, esse é um exemplo clássico de como a Impulso pode ajudar.
Cara, fenomenal. Você deu um exemplo muito, muito bom, né? Ainda mais no cenário que a gente está hoje, né? 2023, ainda em abril, que a gente tem o cenário que você tem muitas grandes empresas de tecnologia que surgiram nos últimos 8 anos, 9 anos, demitindo muitos profissionais de tech, de outras áreas também. Então, em tese, você tem disponibilidade no mercado até de pessoas com experiência, com esse drive mental que você falou, dessa cultura do digital. E você tem nesse momento também algumas grandes empresas que já fizeram vários testes para tentar fazer esse processo de mutação, de inovação digital, como, por exemplo, utilizando inovação aberta, que até hoje, conversando com um monte de gente, o índice de acerto disso aí, de benefício é muito pequeno, muito pequeno. Já falei com muitas grandes empresas consolidadas, grandes marcas aí, basicamente botam as empresas lá num coworking interno lá, aí a empresa consolidada que ela que ensina a digital, em muitos casos tinha que ser o contrário. E aí, quando tem alguma coisa bacana lá, eles tentam internalizar, tem uma rejeição absurda de várias áreas internas da empresa. Então, tem uma fase ali de fazer inovação aberta, né? Que eu até entendo cumprirem essa jornada, porque é mais fácil olhar para fora do que para dentro. Então, fala, ó, isola a questão do dígito e inovação numa área, cria uma área para isso, como se não tivesse que estar em toda a empresa a questão. E aí fica buscando startups lá para ver se ajuda no negócio. Então, assim, muitas já estão passando dessa fase, não é que elas vão abandonar, mas percebendo que elas têm que fazer um a mais. Uhum. O problema, eu acho que o grande ponto é sempre o que a gente está falando aqui, que ela não sabe exatamente o que ela precisa fazer. Porque o universo dos profissionais de tecnologia é um universo paralelo. Mesmo nas empresas que a gente conhece aí, digitais, conhecidas nos últimos tempos. Em todas, 99, Log, iFood, Rappi, Mercado Livre, todas. Você tem boa parte das outras áreas da empresa se falando entre si de maneira melhor do que se fala com tech. Tem uma dificuldade enorme de linguagem, Uhum. tem uma dificuldade enorme até de modus operandi. Então, por exemplo, você tem uma área, você pode ter dentro dessas empresas uma área de tech muito boa, muito desenvolvida, usando as melhores tecnologias do mundo, e o jurídico ou contabilidade rodando ainda Excel, planilhão, escrevendo na mão. Isso é muito comum. É muito comum. E aí, assim, pelo que eu estou entendendo da Impulso, vocês são muito mais do que um recrutamento. Vocês realmente ajudam nesse processo de estruturação, não só de organograma, mas para onde ir. E aí, nesse caso de vocês trabalham e fazem todo mundo entrar na empresa como empregados, é terceirizado. Quem faz a gestão, de fato, desse time para ele não se tornar quase que uma célula à parte de toda a empresa? Legal. Essa parte das áreas de inovação, eu tenho essa mesma sensação aí que você comentou. É o que eu tenho visto acontecer também, porque teve algum sponsor que achou que ia ser legal e aí resolveu fazer, mas se isso não está na alta gestão, se a alta gestão não está comprada com fazer efetivamente a transformação, é muito difícil acontecer. Uma cultura de uma empresa que já está instaurada há 30, 40, 50 anos, com tudo que é processo que já existe e tal, é muito difícil mudar. E sem o apoio da alta gestão, o apoio deliberado e declarado, sabe, da alta gestão, não vai rolar. Mas vindo agora para a questão aqui da Impulso,
A gente tem uma série de serviços, tá? Não é uma forma só de operar. A gente tem uma série de serviços, mas todos acabam envolvendo, em algum nível, escolher as pessoas certas para fazer o trabalho dentro da cultura certa, né? Então, e eu estou falando certo não no sentido de que existe uma errada, tá? Cada empresa tem uma cultura. E aí, a gente tem que escolher as pessoas que têm fit com aquela cultura. Tem pessoas que vão trabalhar numa cultura e vão achar massa. Tem pessoas que vão, na mesma cultura, achar muito ruim. Então, não tem a ver com a cultura ser boa ou ruim. Tem a ver com a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Né? E aí, o trabalho principal da Impulso é esse fit. É o fit cultural, é o fit de soft skills, que é o trabalho mais difícil da tecnologia. É o fit cultural e o fit de soft skills. Não é a tecnologia em si, não é a programação em si, né? E aí o que a gente faz, no final das contas, é encontrar as pessoas para resolver os problemas. Eu não prometo que vou resolver os problemas. A minha promessa é, eu vou encontrar uma pessoa que é capaz de resolver o teu problema. Você quer criar uma versão nova desse software teu existente? Eu não vou colocar uma pessoa... se a gente está fazendo uma transformação digital, eu não vou colocar uma pessoa que vai simplesmente fazer um copy and paste, vai fazer a mesma coisa, só que agora não é mais Delphi, agora é na web. Não, eu vou colocar uma pessoa que vai fazer um trabalho de discovery para entender o teu cliente e conseguir construir uma plataforma moderna que vai resolver os problemas, possivelmente de forma melhor do que é feito hoje. Até porque se não for para fazer melhor, deixa rodando como está. Né? Então, o desafio que a gente se propõe a resolver é exatamente encontrar as pessoas certas para resolver os problemas. Pô, é tão verdade isso que você falou, que é assim, como eu tô acompanhando o setor desde 2015, com algumas empresas que depois ficaram muito grandes, o que que acontece nessas empresas, independentemente da área, tá? Não só em tecnologia. Então vamos supor que eu tô com uma vaga, sei lá, em contabilidade nessa empresa. Numa empresa consolidada, com ainda o resquício da segunda revolução industrial ainda, que ela já tem 20, 30 anos a empresa, já tá, tipo, quase tudo mapeado, tal, cresce lá 2% ao ano, 3%, tá ótimo. Alta estabilidade. É estável, os processos bem definidos. Basicamente, aconteceria o seguinte, a vaga em contabilidade, ver se ela é formada numa boa universidade, e aí depois ver o histórico dela dentro da área de contabilidade. Como é que é nas empresas com DNA digitais, né? A vaga em contabilidade, tá. Aí vem os currículos, tá? Ainda é currículo. Vem o currículo, candidatura no LinkedIn. Aí vai lá. Onde formou? Pô, bacana. Uma formou numa universidade que é considerada boa, a outra se formou numa universidade que é considerada, média. Só que a da média, ela já teve alguma experiência em alguma empresa digital, não importa qual é o segmento. Então, por exemplo, estou com uma vaga em contabilidade numa fintech, mas a pessoa que está se candidatando teve uma experiência numa empresa de marketplace. Cara, batata, é isso que acontece. É melhor você pegar uma pessoa que já pisou numa empresa com esse DNA do que pegar uma pessoa que trabalhou numa empresa com outro tipo de DNA que não seja o do digital. Aí, para ilustrar mais ainda isso que eu tô te falando, é assim, até engraçado, porque recentemente, bom, eu tenho 2 filhos, um tem 5 anos, a outra tem 3 anos, então a gente tem festinha de criança a rodo. Cara, é assim, semana sim, semana não, tem no sábado ou no domingo uma festinha de criança para ir. Beleza, eu fui. Lá pelas tantas, a esposa de um cara lá que enfim, eles são pais de um amigo do meu filho de 5 anos. Ela saiu de uma empresa montadora de caminhão e foi trabalhar no Google. Ela falou, putz, cara, tô encontrando... Ela é de tecnologia. Tô encontrando uma dificuldade enorme. Por quê?
porque ninguém me dá orientação sobre o que fazer. Não tô aqui, pô, não tô aqui com, tipo, exatamente quais são os processos que eu preciso fazer, tipo, minha rotina diária. Eu tô totalmente, eu tô parecendo que eu tô solto, eu o que que Tem ela ninguém tava... me controlando aqui, né? Ela, ou seja, ela não, ela tava com uma sensação que ela tava deixando a desejar porque não tinha aquele microgerenciamento, ou uma cultura mais gerencial ali e Aham. tal, de uma montadora de caminhão. Aí, cara, é isso que você falou, assim, nessas novas empresas mesmo, essas que estão crescendo mais, não tem esse tipo de gerenciamento, assim, como tinha antes, mas tem mais Às responsabilidade, vezes né? tem outros gerenciamentos, tá? A gente tá passando por um momento também complicado. Como o mercado de tech cresceu muito, em termos de quantidade de profissionais, apesar dos layoffs, o historicamente, os últimos 5 anos, assim, Uhum. ainda tem muito mais do que o layoff não Total. cortou nada perto do que o mercado cresceu, né? Tem muita gente que virou gerência média, né, sem experiência, né? Uhum. Então, isso gerou até uma problemática no mercado, porque se tornaram gestores, que não necessariamente escolheram, por decisão, assumir o papel de liderança. E o papel de liderança é uma coisa até que precisa ser desmistificada no mercado. Assim, o papel de liderança não é uma, sei lá, hierarquia maior do que a execução, era só um outro papel, né? Aham. É que, historicamente, né, acabou Aham. pela Aham. condição hierárquica daquelas empresas, eles criaram, né, e tal. Mas, assim, é um outro papel que não é o de execução, mas é o de gestão, né? E Uhum. aí tem gente que opera muito bem na execução, mas não foi treinado, não foi capacitado e não necessariamente deseja fazer gestão, mas é colocado num cargo de gestão, Uhum. depois não dá para voltar atrás por inúmeras questões aí do mercado e tudo mais. E aí era um ótimo executor e se tornou um péssimo gestor. E isso é bem problemático na condição atual do mercado. A gente Imagino. passa por esse tipo de problema em alguns clientes, é complicado. Porque independentemente da empresa, da cultura da empresa, ser humano vai ser ser humano, né? Uhum. Então a síndrome do pequeno poder sempre vai Síndrome do pequeno existir. poder. E eu posso falar por mim aqui, porque eu passei por esse processo de transformação. Eu vou contar um pouquinho aqui. Esse Não, processo, conta aí, esse conta aí. processo foi duro, mas hoje eu tô feliz. Esse processo, assim, como eu fui como eu era programador, já falei, né? Eu fui técnico em eletrônica, depois eu fiz faculdade em computação, né? Virei programador, então, assim, eu preferia falar com máquinas do que com humanos. Uhum. Só que aí eu fundei uma empresa de tecnologia, achando que eu ia falar com máquinas. Não, é uma empresa de tecnologia, você fala com pessoas, né? Sim. E durante um bom período eu bati cabeça pra caraca nesse sentido, né? Até que teve um momento, né, que algumas chaves foram virando, né? E aí eu passei fiquei apaixonado por pessoas no sentido de, pô, como é que eu faço, como é que eu entendo quais são as necessidades desse ser humano que está aqui na minha frente, que eu sei que ele não está feliz, eu tô com a sensação de que ele não está feliz. Como é que eu faço para descobrir o que que eu faço para essa pessoa ficar feliz, né? Ou para feliz, coloque-se, entregue o resultado que é esperado dela. Como fazer um alinhamento individual, como ter conversas difíceis, como dar feedbacks de forma efetiva, Uhum. né? Foram todas coisas que meio que eu aprendi na marra. Em primeiro momento, a contragosto, né? E depois, momento, de forma apaixonada, que é como eu sou hoje, né? Eu falo abertamente isso, sou apaixonado por pessoas, apaixonado por ouvir as histórias das pessoas. Cada pessoa tem histórias incríveis. Então, assim, foi uma transformação pessoal que aconteceu comigo, mas nem todo mundo é obrigado a passar por ela. Assim, você pode querer não passar e tá tudo bem. E tá tudo Tá tudo bem. certo. Pô, aconteceu comigo também. Eu nunca imaginei trabalhar comunicação como eu tô trabalhando hoje, sabe? Hoje eu tô, assim, podcast, programa Band, não sei o quê. Eu não sou de comunicação. E, cara, as primeiras vezes que eu fui fazendo, eu tremia na base Aham. loucamente. Primeiro começou com pedir para subir em palco para apresentar.
Aí uma vez que eu subi num palco lá, tinha um evento lá, tinha umas 300, 400 pessoas sentadas assim, cara, travado. A minha esposa me assistia, falava, cara, meu Deus, tá horroroso, velho. Horroroso. Ninguém, pô, você tá travando, você fala cacuete, sabe, toda hora, para com isso. Ainda tô aprendendo. E tem o outro lado, né? Que é assim, o que eu vejo de gente passando por. é, os caras dão tudo nomes em inglês, né? Job rotation. Tipo, ou transição de carreira, Transição de carreira. que é um negócio assim, absurdo. Assim, eu vivi isso e vi. Advogada de empresa de tecnologia digital virando comercial. Eu vi o cara de contabilidade entrando em marketing e a empresa permitindo, quer e vai, blá. E assim, teve que vai aprendendo, Sim. né? Mas já tem até essa permissão até dentro das empresas. Então, na prática, não importa o que você for fazer hoje em dia, sempre vai ter um grau de incerteza considerável Uhum. para você ter que administrar e ir aprendendo, né? E aí tem que estar aberto a aprender. E é duro estar aberto a aprender, porque Exato, requer um grau muito significativo de humildade. Sim. Porque, cara, o cara que acha que sabe e aquele cara que fica rebatendo toda hora, babá, porra, na prática ele tá deixando de evoluir, impedindo o desenvolvimento próprio, tudo quanto é coisa. Deixando de aproveitar as oportunidades que estão passando na frente dele, né? Não Essas só novas. profissional, pessoal. Pessoal, de tudo. Pra mim, ser velho não é uma questão de idade, é uma questão de comportamento. Uhum. Quando você parou de se transformar, de Exato. mudar, de evoluir, você tá velho. Parabéns. Você pode ser velho com 20 anos. Exatamente, E hoje em dia, mais do que nunca, essas incertezas é a única certeza que a gente tem. É que vai haver essa inconstância e o fato é que nós, como seres humanos, a gente precisa entender, perceber e aceitar, de certa forma, que essa é uma condição. Não existe nada que a gente faça que vá controlar e gerir essa incerteza. Ela vai acontecer. O coronavírus é o nosso exemplo mais emblemático da história recente, que é assim, cara, uma hora pode dar uma coisa que assim, cara, ninguém pensou. E vai botar tudo de cabeça para baixo e você vai ter que rever os conceitos que você já tinha. Não vai ter como fugir. O bom é que nesse cenário surge um monte de oportunidade, mesmo que ela seja de curto prazo, né? Uhum. Você cria um negócio de um ano, putz, tô vendendo NFT, obra de arte, bum, bombou, depois caiu, mas já faturei, meu irmão. Já foi, já voltou. E essa capacidade de adaptação, cara, não vai ter como fugir. Daqui para frente, suas filhas, né? Meu filho e minha filha. O casal, sua filha e seu filho, vão trabalhar em profissões que hoje não existem. Isso é fato. E que eu também nem sei quais são. Nem adianta perguntar. Não adianta perguntar. Vai uma hora... Assim, quem ia imaginar que em 2023 ia se criar o operador de ChatGPT? Né? Porque o ChatGPT é super legal. Você faz uma pergunta lá e ele responde. Mas se você faz as perguntas da forma certa, aí ele te responde muito bem. Então é o operador, o cara que sabe utilizar a linguagem daquela máquina ali, colocando as constraints e os parâmetros certos para a máquina te responder de um jeito que, assim, cara, tem que saber operar. Né? E aí, para mim, isso remete a uma coisa muito importante, assim, para mim, que é um valor super forte, que é a autonomia. A autonomia das pessoas, né? Se tivesse uma coisa que eu pudesse fazer no mundo, assim, gostaria que todo mundo tivesse uma coisa, autonomia. Na verdade, o sentimento de que tem autonomia, porque na prática todo mundo tem autonomia. Muita gente não exerce, mas tem. Só não exerce porque não sabe exercer, não acredita que tem e tudo mais. Uhum. Mas quando a pessoa tem autonomia, quando ela exerce a autonomia, ela sabe aquilo que ela quer, que ela não quer. Ela não vai aceitar um relacionamento abusivo dentro de casa. Uhum. Ela não vai aceitar um trabalho que não faz sentido para a vida dela. Uhum. Né? Enfim, então acaba mudando a forma e o conceito de como operar a vida. E para mim tá tudo baseado na autonomia. É isso, meu caro. Matou a charada. E Silvestre, por favor,
Deixa um recado final e como que o pessoal consegue te procurar aí nas redes sociais, site. Eu preciso dar impulso, pelo amor de Santo Cristo aqui, que senão vou perder mercado. Eu quero umas soluções novas e tudo mais. Como é que faz aí para achar vocês? Um recado final só. Deixa eu fazer uma brincadeira com você. Me permite? Claro. Vamos lá. Se eu te desse 10 milhões, 100 milhões, quantos milhões? Não importa, 1 bilhão. Uhum. Amanhã você ia acordar mais feliz? Mas com certeza. Tá. E se eu te desse 1 bilhão e falasse, amanhã você não acorda? Aí eu ia ficar puto pra caramba. Acordar feliz vale mais que isso, cara. Acordar e ser feliz é uma decisão. Então, acordar você já vai acordar. Então, assim, acorda, assume a sua autonomia e seja feliz, porque assim, acordar você já vai. E vale muito dinheiro isso, entre aspas, né? Porque não é dinheiro que compra a nossa vida. Então, a gente tem que aproveitar e ser feliz, não tem muito jeito. Para falar sobre os contatos, quem quiser me seguir no LinkedIn e no Insta, são minhas redes sociais mais ativas. É só procurar por Silvestre Mergulhão, Silvestre com Y. Estou em todas as redes, vai encontrar, joga no Google que vai aparecer. A Impulso, nosso site é impulso.team. Nossas redes sociais também são todas Impulso Team, então no LinkedIn, no Insta. É só fazer contrato pelo site, nossa equipe comercial atende vocês. E a gente, enfim, com sorte vem a trabalhar junto lá pra frente. Vamos nessa. E você, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de assistir os outros episódios, dar like, compartilhar esse vídeo no WhatsApp, Telegram, no Raio que o Parta, porque aqui o nosso objetivo é passar esse conteúdo que vem mudando aí para te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!